Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Política com Sentido. Contamos com a participação do deputado da Assembleia da República do Partido Socialista, Hugo Oliveira. Três temas vão estar aqui em cima da mesa. Vamos fazer uma abordagem à polémica instalada em torno das declarações do Presidente da República e da reação do Primeiro-Ministro. Vamos falar também da iniciativa liberal, do Arraial, ou afinal, se foi uma manifestação negacionista, e ainda do certificado digital Covid. Três temas para debatermos. Boa noite, ou boa tarde, ainda é boa tarde. Olá, Emília. Olá também a todos aqueles que nos acompanham. Começamos pela polémica Presidente da República versus Primeiro-Ministro. Afinal, a expressão andar para trás comigo não trouxe alguma polémica. Sim, digamos que sim. Eu confesso que não acho que tenha sido assim tanta a polémica ou tanta a desavença entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Aliás, ambos já vieram dizer que a situação não se tratava de um mero mal-entendido. Atendendo que o Presidente da República referia-se ao estado de emergência e o Primeiro-Ministro ao não avançar no desconfinamento. Essa situação parece-me resolvida, sanada. E, portanto, nem é a situação que eu mais gostaria de valorizar. Tivemos depois até também uma troca de galhardetes, de ideias, de palavras, entre o Presidente da República e alguns médicos, dizendo que o Presidente da República, quem tomava as decisões políticas eram os políticos e não os médicos ou os cientistas, tendo vindo alguns médicos também dizerem que quando os doentes caíam nas camas dos hospitais eram mesmo os médicos que os tinham que tratar e não os políticos. Eu, neste caso, aquilo que me parece de relevar é que nós já deveríamos todos ter aprendido, neste ano e meio que já vamos de pandemia, que dizer nunca ou nunca mais voltamos para trás não é algo que seja correto. E até porque depois a situação em Lisboa agravou-se e teve que... Nós já tínhamos vivenciado esta situação no início de janeiro, quando todos, em novembro e dezembro, achávamos que tínhamos a situação controlada e tivemos a nova vaga da variante inglesa, que veio causar todos os problemas que nós conhecemos. E neste momento estamos a vivenciar uma nova variante que é ainda mais contagiosa. A variante Delta. A variante Delta, que ainda é mais contagiosa do que a variante inglesa, que já era mais contagiosa do que as variantes que anteriormente tínhamos conhecido, e que tem levado a este retrocesso em Lisboa. A situação é grave, até porque, como disse, nós não estamos sempre a aprender, ou seja, nós não dominamos totalmente a pandemia. E 2 ou 3 dias depois destas declarações do Presidente da República, a verdade é que se recuou em termos de desconfinamento em Lisboa. E aquilo que seria importante, em vez de andarem com estas trocas de galhardetes, de quem é que manda em quem e no quê, eu acho que deveríamos voltar a uma ideia que já foi lançada, nomeadamente de fazermos o combate a esta pandemia por regiões. Tem umas semanas em que o Governo falou, depois veio dizer que não era bem aquilo que queria dizer, nomeadamente do avanço da vacinação em Lisboa. Ou seja, haver uma aceleração do avanço da vacinação em Lisboa. Claro que veio logo o Presidente da Câmara do Porto dizer que isso em Lisboa tinham sempre tudo, que havia uma guerra contra o Norte. Isto é típico do nosso país, um país tão pequeno, mas que anda sempre em guerras, uma parte com a outra. Mas o Hugo acha que, efetivamente, se devia agora olhar mais para Lisboa? Eu não digo por ser Lisboa, eu digo que, evidentemente, temos de olhar com mais atenção para qualquer região que esteja uma situação mais difícil. Porque se nós não controlarmos a pandemia naquela região, estejamos certos que vamos sofrer no país inteiro. Quer dizer, a pandemia não vai ficar... Mas então o Hugo acha que o recuo em termos de desconfinamento não é suficiente? Eu acho outra coisa, que é o ritmo de vacinação que temos em Lisboa não é suficientemente rápido para o nível de contágio que está a acontecer. Neste caso, na área... Mas agora há também as farmácias estão a disponibilizar, acho que são cerca de 100 farmácias em Lisboa, estão a disponibilizar testes gratuitos
ilimitado. A testagem é importante, população. mas devemos, evidentemente, concentrar um nível de vacinação alta. E digo isto dando o exemplo de que Portugal, assim como a maioria dos países do mundo, estão a comprar vacinas, não é? E estão a cedê-las aos países mais pobres. E não fazem apenas por uma questão de solidariedade. Fazem porque sabem que se aqueles países não tiverem uma taxa de vacinação alta, a pandemia não será controlada no mundo. Em Portugal, o que nós devemos saber é que neste momento, se não controlarmos rapidamente Lisboa, não é só Lisboa que vai sofrer. Rapidamente, os níveis de contágio vão se alastrar a todo o país. Os níveis de contágio que temos em Lisboa, o aumento de casos, isso vai se alastrar a todo o país. Inevitavelmente. Inevitavelmente, se nós não atuarmos rapidamente nas zonas, nas regiões, neste caso em Lisboa, com mais força. E com mais força seria, neste caso, aumentar a vacinação naquela região. Eu acho que isso aí é que os políticos deviam concentrar e tentar com que o país perceba que não é sempre, nós sabemos bem, as guerras que existem entre o Norte e o Sul, entre o Porto e Lisboa, mas dizerem que isto não é uma questão de fronteiras. A luta contra a pandemia não conhece nem fronteiras, nem regiões, nem esse tipo de guerras. É lutarmos todos. Neste caso, se todos nós resolvemos o problema de Lisboa, nós estamos a resolver o problema do Porto, o problema de Braga, o problema do Algarve, estamos a resolver o problema do país. E agora os riscos tendem a aumentar, porque, como dizia há pouco, estamos a entrar num período de férias, portanto as pessoas deslocam-se mais de localidade para localidade, se não até para fora do país, não é? Há que ter mais cuidados. Bastante mais. Não é? As movimentações aceleram os níveis de contágio. E por isso mesmo, atendendo que as movimentações também em Lisboa são grandes, é onde temos neste momento que controlar e colocar lá todos os nossos esforços e tudo e podemos contar com mais ajuntamentos de pessoas agora que se reúnem em altura de férias. Isso também terá que ser controlado em Lisboa, esses ajuntamentos. Não é só aumentar a vacinação, o controle desses ajuntamentos também tem que ser controlado. Tem que haver uma maior fiscalização. Também tem que existir. Se calhar avançávamos, porque estamos a falar da pandemia, para o certificado digital Covid. Pode vir a ajudar neste caso? Não acho que neste caso possa tanto vir a ajudar. O certificado digital Covid é um certificado que foi subscrito pela maioria dos países europeus e que tem por missão a expectativa de eliminarmos algumas barreiras que agora existem, nomeadamente a quarentena. Ou seja, podemos deslocar-nos de um país para o outro sem termos que efetuar a quarentena. Para isso, retiramos, e é relativamente simples retirar o certificado digital, tendo a pessoa, tendo sido vacinada, tendo estado doente ou tendo realizado um teste nas últimas 72 horas. Bom, da forma que está feita, parece-me bem. Embora eu acho que devemos ter alguma calma com isto. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que isto seria interessante também ter um certificado deste, por exemplo, para a entrada em espetáculos, em cinemas, em restaurantes. E eu sobre isso quero dizer que não concordo absolutamente nada. Eu percebo da importância que isto possa ter para a economia, mas a economia não nos pode retirar os princípios dos direitos, das liberdades e das garantias. O que é que eu quero dizer com isto? Eu concordarei com isso no dia em que todas as pessoas que queiram ser estejam vacinadas. Até lá não posso concordar, porque senão estaríamos a criar uma espécie de um gueto social. Aqueles que já tiveram acesso à vacina teriam acesso a determinados bens e serviços que outros não têm, não porque se recusaram a tomar a vacina, mas porque ela ainda não nos foi fornecida. E, portanto, eu isso não aceitaria. No dia em que tivermos apenas portugueses que não estão vacinados por sua vontade, bom, e muito bem, quer dizer, nós também não poderemos pôr em causa a saúde pública por alguém que não se quer proteger.
Aliás, nós hoje não podemos viajar para uma série de países se não tomarmos determinado tipo de vacinas. Bom, ninguém os obriga a tomar, não os permitem a entrada nesses países. E eu penso que o certificado digital deverá avançar, mas mediante o avançar também da taxa, da percentagem de vacinação. Até lá devemos ter também alguma calma, porque senão iremos estar a criar um gueto social sem que as pessoas tenham... Mas ao ritmo que a vacinação está a correr, também dentro de alguns meses, provavelmente a maior parte das pessoas já terá acesso a este certificado. A maioria das pessoas, nós tentamos alcançar chamada imunidade de grupo, os tais 70%, antes de agosto, que é aquilo que se pretende. Mas fica a faltar 30% da população, que não pode ficar à margem também desses tais benefícios. Quer dizer, essa percentagem de pessoas, esses 30% das pessoas, não podem ficar proibidas de ir a um cinema, de ir a um restaurante, de entrar num café, apenas porque não têm o certificado. Também não estou a ver restaurantes e bares a barrarem a entrada de pessoas que não têm o certificado. Até porque esse método já foi falado e era quase como um free pass anti-Covid que era falado, isso até era para ser experimentado em festivais de verão, chegou a ser falado. E é algo que evidentemente eu não concordo, eu ainda não fui vacinado, não é? Eu também evidentemente tenho o mesmo direito a assistir a um concerto que uma pessoa vacinada. Eu também ainda não fui vacinada, mas espero brevemente poder andar livremente por aí. Agora, a Iniciativa Liberal é que não tem medo de nada, pelos vistos, lá fez um arraial na altura do Santo António. Há quem interprete este arraial como uma manifestação negacionista. Concorda ou acha que foi mesmo um arraial? Eu acho que aquilo tudo foi uma infantilidade. Acho que foi tudo uma infantilidade e acho que na infantilidade acho que entra a questão de uma manifestação negacionista, o não cumprimento de regras. Acho que entra tudo aquilo que é de mal, acho que entra tudo aquilo que não se deveria ter feito. A Iniciativa Liberal utilizou a lei que lhe permite a um partido político fazer uma manifestação política. Direito de reunião, não é? Já todos percebemos que também não se tratou de nenhuma manifestação política. Aliás, a própria Iniciativa Liberal disse que utilizou esse direito para fazer um arraial e não nenhuma manifestação, nenhum evento político. A primeira mensagem que passam é totalmente errada. E é muito injusto, porque, por exemplo, pessoas que estavam ali, que viviam ali, que poderiam estar a fazer o seu negócio, a assar umas sardinhas, poderiam ser multados por causa disso, enquanto que a Iniciativa Liberal livremente faz o seu arraial. E além dessa injustiça, os próprios comerciantes o que querem é que as regras sejam cumpridas. Porque sabem que quanto mais as regras forem cumpridas, mais rapidamente Lisboa se vai libertar da situação que agora vive. Não. Eu não acredito que nenhum comerciante, que nenhum empresário, não é, tenha ficado satisfeito com esta iniciativa da Iniciativa Liberal. Que a infantilidade não ficou por não cumprimento das regras, não é? Que também no seu arraial decidiu colocar um alvo aos políticos, alguns políticos, com o rosto dos seus adversários políticos, transformando aquilo que são os adversários e o debate político quase numa luta armada, uma luta bélica. Quer dizer, eu acho que era difícil ter feito algo pior do que aquilo que a Iniciativa Liberal fez, que demonstrou um caminho que está a fazer para encostar-se mais à extrema-direita, acho que mais ao Chega, do que propriamente aquilo que a Iniciativa Liberal diz preconizar. Acho que foi uma infelicidade, uma infantilidade, que esperemos que tenha sido o caso único, não é? E que agora... Até porque houve muita gente a lamentar este episódio, porque a ideia que se tinha da Iniciativa Liberal era que era um partido coeso, bem organizado, com alguma estrutura. Só que a gente tem sempre essa iniciativa enquanto os partidos não fazem nada. Nós devemos ter essa ideia quando já temos algo para avaliar, não é?
E a verdade é que a Iniciativa Liberal é um partido bastante recente, em que não tem uma história, em que nós possamos também ter essa certeza Mas estava a estruturar-se bem. nessa avaliação. Bem, o que temos já de historial sobre esses temas da Iniciativa Liberal foi a crítica feroz que a Iniciativa Liberal tinha feito ao Partido Comunista Português a quando a organização da festa do Avante, não é? E que agora veio fazer exatamente igual, apenas com uma diferença, com uma grande diferença. Em cumprimento das regras. É que o PCP cumpriu todas as regras da DGS e a Iniciativa Liberal não cumpriu uma das regras que fosse Aliás, da a Direção-Geral de Saúde tinha desaconselhado a realização deste arraial e a Iniciativa Liberal decidiu não dar ouvidos. Sim, parece-me que tinha feito bem. Acho que aquela festa, acho que aquele arraial, na atual situação que vivemos e que vive Lisboa particularmente, não fazia nenhum sentido. Acho que nem os lisboetas gostaram de tal arraial. E por isso é que Lisboa, provavelmente por esta e por outras, está como está. Eu não digo que tenha sido por essa ou por outras, eu não consigo eu não digo que foi pelo arraial da Iniciativa Liberal, mas são... Mas a mensagem que um partido político passa é importante. E a mensagem política que a Iniciativa Liberal passou foi totalmente errada. Hugo, obrigada por ter estado aqui. Voltamos na próxima semana com outros temas. Faremos a devida abordagem na próxima semana, então. Esta foi mais uma edição do Política com Sentido. Contamos consigo. Novo canal. Sempre novo, sempre seu.